Diálogos intercientíficos no ar. No ar, gravando, né? Primeiramente, né, a gente queria saudar todo mundo que está presente aqui, né? Nhande Carúdio, boa tarde para todo mundo. Né? A gente está aqui também sempre saudando, sempre trazendo, né? Porque quando a gente cumprimenta vocês, a gente está cumprimentando o espírito de vocês, está cumprimentando a ancestralidade de vocês, né? Então, mesmo sem eu estar vendo a foto, o vídeo de vocês, né? Porque acho que as câmeras estão fechadas. A gente, nesse ambiente, a gente abre um espaço, né? Onde os nossos ancestrais possam estar nos ensinando, né? Nesse papel em que a gente está aqui, né? Desempenhando, né? Junto com muitos outros parentes. Né? Então, a gente agradece muito, né, a Nhanderu Tenundé, Nhandetsi Tenundé, na língua guarani, que é nosso pai e nossa mãe verdadeiros, né? Tenundé, primeiros, né? São os primeiros. Nhanderu Eté, né, é o Deus verdadeiro, é o pai de toda a humanidade, de todo o universo. Né? Tem muitos dos seus nomes e tem muitas suas compreensões, seus aprendizados. Aqui a gente trazendo através das nossas ancestralidades, dos nossos 3 povos, ao qual a gente faz parte, a gente está trazendo um pouquinho, né, desses aprendizados que a gente tem, da consciência, dessa grande consciência ancestral que a gente recebe através das nossas tradições. Então, nosso pai verdadeiro, nossa mãe verdadeira, por um grande equilíbrio a gente pede aos nossos ancestrais, né, que possa estar orientando a gente nesse trabalho e que seja tomados os melhores caminhos, melhores compreensões, no sentido de uma compreensão que toque realmente o coração de cada um e que seja um conhecimento ao alcance do coração de cada um. Né? O que a gente vai trazer aqui como nossas experiências, né? Nada mais é do que casos, né? Somos parte de muitos outros parentes indígenas que estão nessa luta, estão estudando, estão nas universidades, nos ambientes urbanos, né? Mas sempre trazendo a nossa ancestralidade como orientador, né? Nesses caminhos, porque mesmo o Brasil sendo um país novo, a gente está em nosso território ancestral, né? Em Guarani, o Urupá. Né? Então a gente está aqui no nosso mundo, a gente está na nossa casa, é um mundo ancestral ao qual grande parte da população não conhece e o seu desconhecimento, infelizmente, está levando a um desequilíbrio sem tamanho. Né? Então a gente vem aqui como uma força para o equilíbrio entre as forças, equilíbrio entre a vida, né, um respeito para as vidas, né? A exemplo das nossas lideranças, dos nossos parentes, né, de todos os povos e nossos antepassados que lutaram para manter viva essa consciência, né, que a gente traz aqui para compartilhar com você, né? Então, sempre agradecer Nhanderu, Tenondé, Nhandesi Tenondé, a gente agradece, né? Jacairá, Nhamandu, Caraí. A gente, né, eu falando na minha língua, com a permissão do meu momento de fala, né? Só para mostrar, né, que a gente está no nosso mundo, nosso conhecimento, mesmo que nós somos aprendizes, né? Mas o nosso aprendizado não quer dizer que não sejamos, né, portadores de conhecimentos do nosso povo, ao qual a universidade é importante seu conhecimento e reconhecimento. Né? Então, para maiores apresentações, né? Eu sou Tupã-Mirinju Ian, sou do povo Guarani. Estou falando aqui da aldeia da Tecoá Itacupé, né?
Inclusive, estou com dois parentes aqui, dois irmãos aqui, só ouvindo aqui, só estando junto, né? E né, com muita honra eu estou aqui com vocês, né? Itacupé aqui de São Paulo, Pico do Jaraguá, Aldeia Guarani, BA, né? Então eu abro a palavra para os outros dois parentes, podem falar e a gente vai continuando. Só foi uma pequena abertura mesmo, que vem do coração e que às vezes a gente tem que falar do coração, falar com a voz do nosso espírito, né, que orienta nossas palavras. E nesse momento eu passo a fala. Haweté Gajawet. Eu vou pegar a fala aqui, Guerreiro. Tava esperando passar, deu aqui um imprevisto aqui, passou um carro aqui na rua aqui, que a gente corre os imprevistos aqui, né? Tô no meio urbano. Já passado o carro da pamonha, aqui, né? A gente do início aqui a minha fala aqui, queria primeiramente agradecer sinceramente a cada um de vocês por estarem presentes com a gente, agradecer também a Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília, a DIV, agradecer a outros parceiros, a Coordenação Indígena, COCEI, que está presente na pessoa da Cláudia Reno, Jéssica Gilian, que estão aqui presentes aqui no grupo, né? Meu nome é Flávio Apsiré Juruna, sou indígena do povo Chavante, sou estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, sou membro do Programa de Educação Tutorial PET-SOL, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília. Sou colaborador da NACS, da Namucurá, Associação Chavante, da Associação da Minha Aldeia. E também, atualmente, faço parte da Associação dos Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília, como vice-presidente. E tive o prazer de ingressar na UNB no segundo semestre de 2019, né? E, claro, com muita felicidade, com muita dedicação, né? A gente consegue galgar mais espaços para demonstrar a outras pessoas, né? A importância da permanência, da presença indígena em espaços acadêmicos. E aqui, como vocês podem observar, né, é um espaço que é um espaço que é um espaço indígena para uma discussão, para um debate, mas para que esse momento ocorresse, claro, houveram outros momentos de debates e lutas, né, aos quais as pessoas que tiveram acesso às universidades, os indígenas que tiveram acesso à universidade puderam ser os desbravadores, né? É desse caminho a gente apenas está dando continuidade para que venham outras gerações, para que venham outros mais fortes, para que deem continuidade, sim, à importância da presença indígena nas instituições de ensino superior. E também lembrar que é um dever do Estado garantir o acesso gratuito ao ensino superior, uma instituição pública, né? É um direito de todo cidadão brasileiro. Mas infelizmente, né, de uns tempos para cá, a acessibilidade, né, se torna mais difícil, né? Tem alguns setores do governo, na realidade, têm dificultado
esse nosso acesso, tem dificultado a nossa permanência. Eu creio que a nossa presença aqui, ela nos remete ao posicionamento de continuar essa luta para que não fechem as portas e, pelo contrário, para que entrem muito mais indígenas, para que se formem novos advogados, doutores, engenheiros, cientistas sociais, geógrafos, advogados. E precisamos sim, né? Precisamos sim de ter todo esse aparato ao nosso lado. A gente sabe que nós, estando em aldeia, não chega uma educação de qualidade como devia chegar ali nas aldeias, não chega uma saúde de qualidade ali nas aldeias, né? E o que remete a isso é muitos jovens eles tentarem obter ascensão através do estudo pela acessibilidade às universidades, né, às instituições de ensino superior. E para aproveitar, pegando o gancho, né, já queria expor um pouco, né, para os parentes, para os convidados, qual uma das identidades do coletivo indígena da UNB, né, que no caso a Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB. Eu gostaria de fazer um breve resumo, né, para os parentes aqui presentes e os convidados também. Não é? Por favor. Lá atrás, perdão? Vocês estão me escutando ainda? Sim, pode falar. Ótimo. Perfeito. Lá por volta dos anos de 2004, 2006, foram que começaram a chegar os primeiros indígenas na UNB, né, na Universidade de Brasília. No caso, eles eram oriundos de transferência, eles não tinham acesso ao vestibular indígena naquela época, né? E naquele período já se deu um movimento com aquele grupo, com aquele pequeno grupo que o pessoal chamou de a IDF, né, que é a Associação dos Acadêmicos Indígenas do Distrito Federal, né? Porém, eles tiveram a percepção de que na UNB tinha mais estudantes indígenas do que todo o Distrito Federal em si, né? Daí vai esse movimento de trocar o IDF para a atual AIUMB, Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, que foi fundada em 23 de agosto de 2018, né? Criada para suprir as demandas de lutas e reivindicações que os estudantes indígenas enfrentam no espaço de formação em Brasília, né? A composição da IUMB, atualmente, ela é 100% de estudantes indígenas de Brasília, e no caso, eles são da graduação e pós-graduação, aprovados em vestibulares indígenas e também no Sistema Universal, PAS e SISU, né? A luta do coletivo indígena tem como principal objetivo o empoderamento para que os protagonistas do processo de luta pelos seus direitos e conquistas dentro da universidade, né? E que é passada de gestão a gestão, né? Após a criação da associação, né? E é uma diretoria que representa o coletivo indígena e que fica a trabalho e tem uma gestão de um período de 2 anos, né? A última eleição que teve ano passado, a gente tem como presidente a Naira Cachoiana, né? Eu como vice, né? E salientar também que nas outras gestões que a IUMB teve, a maioria foram de mulheres,
Juliette Baré, ela foi presidente. A Gabriela Carreira Chocó também ocupou esse posicionamento. A Giovanna Marcucci, né? Teve outros homens também, mas mulheres foram a grande maioria, né? E a atuação é diretamente voltada para a defesa dos direitos dos povos indígenas, né? No caso relacionado a estudantes dentro da universidade, né? Voltada também para o acesso à permanência, sendo parte apoiadora ativamente nas atividades do movimento indígena a nível nacional e demandando também a política indígena nacional no que diz respeito ao direito dos estudantes no âmbito de formação e permanência, né? E que ela também dialoga com as representações em espaços públicos e em instituições para solicitar a melhoria do bem-estar social e político dos povos indígenas, seja na luta pelo território, seja na área de educação, direitos sociais e saúde, né? E também lembrar, né, que a UNB, através do coletivo indígena que permeia a universidade, ela é referência para outros estudantes indígenas de outras universidades federais espalhadas pelo país, não é? E a gente se concentra em um espaço de convivência que é a Maloca, situada na Universidade de Brasília, né? E que é um espaço voltado para convivência, acolhimento, reuniões, né? Reuniões e articulações do coletivo indígena e de outros indígenas que não são de Brasília, mas que queiram ter um espaço para fazer as suas articulações voltadas, né, para a Câmara ali dos Deputados. O coletivo ele sempre disponibiliza esse espaço maloca para tais articulações, né? Fazendo essa breve apresentação um pouco da minha pessoa, um pouco da UNB, um pouco um pouco do grande agradecimento que eu tenho a cada um de vocês e ao UNB também, né, por ter tido essa abertura, né, com a gente, né, de poder fazer essa ação, essa atividade. Eu termino por aqui a fala e passo ao parente Lucas Icardi. Wema Reparing Zarauawa. Muito obrigado. Então, oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Né? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né? A esse primeiro diálogo que foi proporcionado graças à DIV, né? A Diretoria de Diversidade da UNB, graças à CUQUEI, que nos auxiliou bastante também, e a própria UNB, né? Tá permitindo a gente ter esse contato tanto com a comunidade acadêmica quanto com a sociedade em geral. Então, para começar, eu vou falar um pouco de mim, né? Meu nome é Lucas Icardi, eu sou da etnia Marubo, do Amazonas, do Vale do Javari. Vou falar um pouco de onde eu vim. O Vale do Javari ele é a segunda maior terra indígena do Brasil, né? Tem um território já aproximado a 8 milhões, 540 mil hectares. Então, ele se situa no extremo oeste do estado do Amazonas, precisamente no município de Atalaia do Norte, e é habitado por 6 etnias. São os Canamari, Pulinas, os Matis, os Mairunas, os Marubas e os Corubos, que são os mais recentes contactados. E por mais que todos já tenham sido contactados, ainda existem grupos que nunca foram contactados, que ainda vivem em isolamento, né, mais adentro do território. Então, para iniciar essa introdução que eu quero dar para vocês, para a gente entender o porquê que é importante a permanência do indígena na universidade,
Eu quero continuar falando, né, do Vale do Javari. Ele já é uma terra demarcada e homologada, já registrada já, né, pelo governo federal. E essa demarcação, para que ela serve, né? Basicamente, ela foi conquistada através de muita luta, né, para defender a cultura, as riquezas das terras indígenas. E um grande sonho, né, que todos os indígenas temos é um desenvolvimento sustentável dessas terras, sem exploração. Então, para que se torne uma realidade, é essencial, né, a permanência de estudantes indígenas na universidade, porque é através dos conhecimentos tradicionais que nós indígenas já trazemos das aldeias, dos nossos povos, traz consigo já para dentro da universidade, né? E esses conhecimentos tradicionais possuem uma relação direta com os conhecimentos científicos que a universidade proporciona, né? E através daí a gente pode construir uma linha de pensamento que contribua para os povos indígenas e tentar trazer uma certa paz para os povos. Então, por que é essencial a permanência do jovem indígena? Nada melhor do que ninguém, do que o próprio indígena defender sua terra, né? Defender seu povo, seus povos. Então, a gente pode trazer exemplos. Hoje em dia, a gente já tem advogados, a gente já tem enfermeiros que atuam nessa área, né? Trazendo uma contribuição muito valorosa para as terras indígenas. E só foi possível através do acesso à universidade, né? Como o nosso colega Pizzi falou, meados de 2003, 2004, começou a entrar um número maior de indígenas nas universidades. Então, isso já é uma vitória, né? Ter indígenas formados em diversas áreas e em processo de formação. E, através disso, trazendo para esse debate de permanência, é importante a gente falar também das dificuldades, né, que os indígenas encontram ao sair de suas aldeias e adentrarem dentro da universidade, que no caso são inúmeras, né? Existem as dificuldades financeiras, você sai de outro estado, imagina, sair de um estado e ir para outro, buscando uma melhora, né, buscando um estudo. Então, é de suma importância a manutenção, né, de bolsas acadêmicas que visam auxílio a estudantes que vêm de outras localidades, outros estados. Também é muito importante a gente trazer para esse diálogo uma certa dificuldade de sociabilização, né, que existe, querendo ou não, em pleno século XXI, o preconceito vem permeando, né, ainda, desde a colonização do nosso país. Bom, então isso é uma fala introdutória, pessoal. Isso é mais para a gente entender a importância desse diálogo que a gente está proporcionando aqui. Para finalizar, é uma maneira geral, né, de falar. A gente vai expor muito mais para vocês ainda, sempre respeitando a opinião de cada um que está aqui, dando voz a vocês quando vocês quiserem contribuir com algo, falar a sua visão. Então, é bem aberto e isso é para a gente construir juntos, né, um espaço que gere bons frutos e aprendizados. Então, é isso. Até parênteses, deixa eu também aproveitar e me apresentar melhor, né? Continuando, eu sou Mirinju, eu sou do povo Guarani, estudante de geografia, né? Além da minha história pessoal, mas que passa, é importante também as nossas histórias, né? No meu caso, eu nasci na cidade, de família já misturada, né? Mas a presença do Espírito sempre foi constante. Os ensinamentos do Espírito, orientações, aquela voz interior, né? Aí, conforme eu fui crescendo, aí eu fui voltando para o meu povo, ao qual hoje eu sigo aqui aprendendo com os nossos mais antigos, com nossas lideranças tradicionais, nossas lideranças políticas, nossas mais velhas, anciões, anciãs, nossas matriarcas, nossas crianças,
nossos jovens, aprendendo com o nosso tecoá, com a nossa aldeia, a nossa comunidade, aprendendo com a nossa natureza, aprendendo com nossos ancestrais, né? Como muito bem falado pelos nossos parentes, a gente está aqui hoje é fruto de muitos parentes que já entregaram suas vidas defendendo essa consciência nossa, né? Que a gente não está aqui somente como uma página em branco, mas a nossa página pode ser negra misturado com o universo, com pontos e estrelas que mostram o caminho dos nossos ancestrais desde a vinda, desde os seus próprios mundos até a vinda aqui na Terra. A gente está falando de dezenas de milhares de anos que nossos povos habitam esses territórios e que hoje a gente luta para ter reconhecido a nossa presença, né? Eu, como estudante de geografia, eu consigo reconhecer um colonialismo ainda existente nos dias de hoje, infelizmente praticado inclusive pelo próprio Estado brasileiro contra os povos originários desses territórios, com a negação dos direitos e do reconhecimento de ser indígena e direito ao seu território originário tradicional, como qualquer outra corte de direitos já conquistados, assegurados pela Constituição, que teve a força de muitos parentes, muitas lideranças que formaram a UNE, União das Nações Indígenas, outros parentes que, fazendo sua força nas suas regiões, na criação de organizações indígenas em cada região, cada povo tem a sua própria organização, tem o nosso próprio modo de organização política, que respeite a nossa tradição e os nossos princípios, né? Então a gente está aqui hoje porque já existiram muitos estudantes indígenas na UNB, porque a luta para existir o convênio, né, o primeiro convênio só existiu também com a luta. Parentes que estavam em Brasília pressionando a FUNAI para que houvesse a possibilidade de adentrar na UNB pela dificuldade de pagamento nas universidades particulares, né? Então, aí foram essas primeiras transferências e foram entrando vestibular indígena. Aí houve um tempo que parou e foi retomado nos últimos anos com muita força de todos os estudantes indígenas. Hoje a gente conta com praticamente quase 200 estudantes indígenas no UNB, entre graduação e pós-graduação, né? A gente ainda não está nesse número, mas a gente pretende chegar nesse número, passar esse número, né? O UNB ser uma universidade em Brasília, né? Engloba parentes de toda região diferente, como é o nosso caso, que nós somos de 3 regiões diferentes, né? Amazônia, o norte, né? Centro-oeste, né? E eu estou aqui na Mata Atlântica, né, onde a gente estuda na UNB, mas devido à pandemia a gente está no nosso momento de recolhimento, né, lutando, como houve nessas últimas semanas a Marcha das Mulheres Indígenas e o acampamento Terra Livre, onde a gente onde os parentes presentes em Brasília e cada um no seu território fizeram vigília e rezas, né, para impedir que o avanço de políticas inconstitucionais que possibilita a continuidade do genocídio aos povos indígenas, né? Porque a gente vê o crescimento da violência aos povos indígenas, onde inclusive a Polícia Federal invade território e assassina próprio indígena na frente de toda a comunidade. A gente não estou para debater esse caso em particular, eu não sei nenhum detalhe, mas a gente traz aqui a memória dos nossos parentes, todos que são vítimas de violência, seja do Estado, seja de artifícios legais ou ilegais, né? A invasão dos nossos territórios, a negação do direito dos nossos territórios e dos nossos direitos gera uma violência
ao qual a gente aqui em Brasília, na universidade, a gente todo momento reivindica, como o Lucas falou, a paz para os nossos povos. Então, em forma de diálogo, estamos aqui na universidade, através de diálogos intercientíficos, né, onde a gente tem a nossa ciência, né, e a nossa consciência para compartilhar, né? Então, muito parente que da UNB, né, a gente reconhece que o nosso presença de nós três aqui poderia ser muito bem complementado por cada um dos parentes estudantes da UNB. E a gente, né, do mesmo jeito que a gente agradece todo o apoio da UNB, da Universidade de Brasília, com a construção do vestibular indígena junto conosco, com o debate sobre essa política de acesso e permanência junto conosco, a gente espera que continue esse debate, né? A gente agradece a COCEI, a DIV, ao DAC, a toda a UNB, né? E que a gente espera que cada vez mais a gente tenha possibilidades como essa de estar trocando desse modo, né? E que o nosso conhecimento é vasto, né? Eu, como estudante de geografia, eu sofro, mesmo tendo nascido na cidade, não quer dizer, mas eu sofro porque todo o conhecimento, a compreensão, a forma pensamento ocidental não é igual à nossa consciência. A nossa consciência sobre território, a nossa consciência sobre o lugar, sobre natureza, sobre ser humano é diferente e traz consciências que são importantes e fundamentais para o equilíbrio da razão, né? Onde a razão não pode ser impositora, dizer que eu um tenho razão e outro não tem razão. A gente tem que compreender a razão de cada um, a sabedoria de cada um. Então, a gente, como jovem, a gente está pedindo espaço para os nossos mais velhos, que são os portadores do nosso conhecimento tradicional. A gente não está aqui numa briga, no enfrentamento. A gente está num diálogo para que seja reconhecido a Terra como organismo vivo. E essa consciência vai mudar muita parte desses paradigmas que causam tamanha violência contra a natureza e contra os povos da humanidade. Povos indígenas, povos periféricos, pobres, comunidades tradicionais, quilombolas e toda outra diversidade, como de gênero, de sexualidade, de identidade, né, de etário. A gente preza pelo respeito aos nossos mais velhos, preza pelo respeito às nossas crianças, né, todas as crianças. Então, é modo de diálogo que a gente inicia, né, esses encontros onde a gente vai trazer temas, né, que vão passar pelas nossas experiências, como a gente está trazendo aqui, né, e vai chegando por pontos importantes para uma compreensão da nossa realidade, né? Nossa realidade, tanto questões em contato com a sociedade ocidental, né, como direitos, como o parente já começou a falar, né, direito da educação, da saúde, né, como o caso de indígenas que hoje já estão formados, né, já estão adentrando a universidade, a gente hoje já tem doutores indígenas, né. A gente traz também esse debate dos ambientes urbanos, onde, né, o indígena não pode ser negado só por estar em algum ambiente urbano ou utilizando alguma tecnologia não indígena, né? Porque o que aqui a gente está brigando não é por posse ou poder, né? Posse de poder. A gente está pedindo o nosso lugar de reconhecimento, lugar de igualdade, de equidade, né? Mas respeitando toda a diversidade e especificidade de que cada um de nós trazemos enquanto estudantes indígenas, né? Então, essa força é muito boa, né, de poder estar compartilhando aqui com vocês, né, porque é uma força que a gente sente entrando dentro da gente quando a gente está no momento da nossa fala, né, porque a gente não é decorado, não é algo que é orgânico, a nossa presença na universidade, a nossa luta,
e o conhecimento da sociedade não indígena aos povos indígenas, quem nós somos de verdade, por nós mesmos. Né? Sem ser essa história de carochinha, esse mito, fábula, conto de fadas, a nossa realidade, a realidade do que é o planeta Terra, né? Precisa ser dito e precisa ser despertado em cada um. Né? Então a gente sabe que a importância dos povos indígenas, de uma geopolítica internacional, como eu já disse, não é a posse de poder, mas é um reconhecimento que são povos anciões da humanidade e detêm conhecimentos sobre o equilíbrio ecossistêmico da vida humana e natural, enquanto parte de um grande organismo e parte de uma grande consciência. Né? Então, muito da nossa perspectiva, ao ser aprendida pelo povo não indígena, abre novos olhares, outros espaços dentro da própria consciência, que permite ver o mundo com outros olhos, inclusive sem os olhos, né? Outros olhos mesmo, né? Então a gente sabe que desperta na gente, a gente, quando está no nosso território, quando a natureza está equilibrada, quando está bonito a nossa tradição, a gente sabe essa força da verdade, que não precisa ser botada em livro para ser comprovada. Né? A gente está falando de dezenas de milhares de anos de experiência, de aprendizados, além da materialidade. Né? E materializando, e se transformando e decodificando para a razão, para um diálogo científico. Né? Então a gente está num trabalho muito bom. Vamos ver. Alguém quer falar mais alguma coisa, parente? Como é que a gente pode prosseguir? Né? A gente queria pedir também para quem está presente, né? O pessoal se ainda tiver, da Coquei, da Div presente, para saudar a gente também, porque a gente é muito agradecido. Ameríndio, e a gente poderia fazer, a gente poderia fazer assim, né? Como você bem sugeriu, né? Creio que é, que você trouxe uma proposta bem clara, bem transparente do que serão, né, os diálogos intercientíficos. Os diálogos intercientíficos são na realidade, né, para salientar sua fala, eles são na verdade diálogos com mais simetria e franqueza, né, de estudantes indígenas, né, no caso Arubo, Guarani e Chavante, né, nas 3 regiões do país. Creio que daí o pessoal os inscritos já poderiam imaginar como uma espécie de geografia do pensamento, né, e de exercitar essa geografia que, apesar de sermos de 3 povos de culturas bem distintas, o acesso à universidade, as dificuldades são muito similares, né? São muito similares para a gente, são muito similares para outros parentes que estão presentes aqui também. Com certeza, essas problemáticas de acessibilidade elas devem se estender para muitos parentes em outras regiões, né? E são diálogos, né? De nós voltados para a sociedade e seus diversos setores, né? Claro, isso visando um crescimento de um conhecimento de uma forma mútua, bem compreensível, né? E com mais de fácil acessibilidade, né? Creio que, claro, Ana, após a minha fala, se o Lucas quiser complementar também, dizer alguma coisa, né? E depois disso eu gostaria que os outros convidados, os outros inscritos se apresentassem, né? Para a gente começar a criar essa relação mais próxima, né? Para que, no caso, serão encontros, ocorrerão reuniões, encontros, debates até final do ano. Acho que nada melhor da gente poder conhecer, né?
quem está ao nosso lado, né, para que a gente possa iniciar de uma maneira agradável, respeitosa, né, para que seja melhor para todos. Bom, então, basicamente é isso, né? Nossa proposta. E a gente queria reconhecer vocês, né? A gente queria que cada um se apresentasse, pudesse ligar o áudio, ou até mesmo a câmera, se sentir à vontade, né? Para a gente conhecer vocês, porque serão mais 11 encontros que teremos e acho importante a gente ter essa conexão. Isso, porque também é a primeira atividade a gente está fazendo, aí vocês se apresentam, de onde são, né, a área que vocês interesse, né? Como vocês ficaram sabendo, né, desse projeto que a gente está fazendo aqui, porque é tudo experiência para a gente saber como prosseguir, né? Como a gente vai entendendo, a gente sabe que conforme vai andando, mais dúvidas de vocês vão tendo, a gente vai abrir esse momento de um diálogo, onde a gente vai conversar sobre essas interrogações, né? Onde a gente pode, e mais para frente a gente ainda vai conversar mais, que a gente pode pensar até meios de trabalho coletivo através, né, de ações futuras que a gente possa, ao a gente estar auto-organizado, né? Então, a gente ainda tem um bom caminho pela frente, né? Que a gente sabe que cada passo que a gente dá é com muito cuidado, a gente pede muita permissão em cada passo que a gente dá, né? Então, a gente espera que seja bom esse caminhar, né? Esse Guataporã, esse belo caminhar para cada um de nós, né? Vamos abrir, eu poderia pedir para a Cláudia, para a Jéssica, se vocês quiserem falar um pouquinho, abrir as falas, hein, querido? Não sei se estão aí agora, porque é difícil, né? Elas estão sempre ocupadas, elas estão até presentes, mas elas falaram que quando surge assunto imediato, elas têm que resolver, né? Como direção, né? Como coordenação da COCEI, né? De assuntos indígenas junto da UNB. Então a gente pode abrir para qualquer um que quiser falar, pessoal. Vamos ver quem que é corajoso aí, falar primeiro, corajosa. Bora lá. Se não tiver coragem, a gente escolhe. A gente escolhe. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Alicia. Eu não sou indígena, né? Mas eu tô com essa belíssima pintura caiapó que eu recebi na Marcha das Mulheres que teve aqui em Brasília. Eu tive a honra de poder participar, né? E aí eu tô lavando o mínimo possível para poder preservar ela aqui no meu rosto. Então, eu sou da área de educação, eu faço pedagogia na UNB, estou no 7º semestre já, e tenho 22 anos. Eu entrei mais em contato com o movimento indígena, né, no início desse ano, através da grande explosão, né, que teve nas redes sociais de conteúdo de jovens indígenas, comunicadores e tal, e foi incrível para mim, foi maravilhoso ter acesso a esse tipo de aprendizado, entender sobre a ancestralidade do Brasil, sobre nós como povo. Trouxe para mim, né, como brasileira, um sentimento de pertencimento muito grande e ver que cada vez mais vocês estão ocupando mais espaço, estão tendo mais espaço de fala e estão lutando, continuam lutando, né? E isso tem trazido muitos resultados. É muito gratificante, é muito importante para o Brasil como um todo. E eu me sinto muito satisfeita de ver isso, de poder estar apoiando vocês, poder estar participando, né? E eu soube, né, do trabalho que vocês estão fazendo agora na Semana Universitária.
Vendo no SIGA quais eram as oficinas, né? Aí eu me inscrevi em várias, acho que quase todas que tinham sobre a temática indígena, eu me interessei muito, estou aprendendo muita coisa. E é um respiro, eu acho, para mim, de sair desse, como é que eu posso dizer, desse movimento ocidental, capitalista. Me incomoda muito. E ver como vocês têm muitas outras pautas, né, relevantes, que não falam só sobre o capitalismo. Foi um respiro muito grande para mim. Eu fiquei muito satisfeita e estou aprendendo o máximo que eu posso. E é isso, gente. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Alicia. Obrigada. Agradecido. Boédio. Próximo. Oi, gente. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui. Isso, por favor. Vamos ver se rolou. Oi, gente, eu sou a Mariana, eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho bastante interesse em fazer algumas reflexões sobre a questão do pensamento dos povos indígenas. Eu estou me aproximando nesse último período do movimento indígena, dos povos indígenas, da minha própria ancestralidade indígena, espiritualidade, todas essas coisas, e tentando retomar esses caminhos que também, de certa forma, o colonialismo foi desfazendo, né? E aí eu estava fazendo um curso de cultura e língua guarani, que o Mirindinho até está dando, junto com o Tchamoé da Itacupé. E aí eu fiquei sabendo pelo Instagram dele que ia ter esse curso, e isso é uma discussão que até tive uma vez com ele aí numa das lutas sobre a questão do pensamento, porque eu estudei filosofia, né? Agora eu faço uma pós-graduação em literatura, e como é completamente desconsiderado o pensamento indígena, né? O pensamento, enfim, indígena de toda a Biayala, né? Que tem coisas extremamente ricas. E como é desconsiderado, como se fosse, enfim, quase, né, superstição por um lado, por outro lado, como se fosse, enfim, como se não fosse ciência, como se não fosse filosofia, né, enfim, nem sei se vocês acham que é importante dar esses nomes, mas de qualquer forma tem que considerar como conhecimento, né, e nem isso é considerado. E eu acho que o caminho de tentar trazer e sintetizar é muito importante. Além do que eu também estudo literatura, e também a literatura foi uma coisa que estereotipou muito os indígenas, e como eu escrevo também, eu acho que pensar todas essas coisas abre novos caminhos para a própria escrita, para a literatura, para a poesia, para tudo isso. Então, estou aqui para ouvir, aprender e trocar com vocês, né? Muito obrigada pela recepção. Haueté. Haueté. Agradecido. Muito agradecido, mulher. Bom que você está com a gente também, dando força. É isso aí. Cada um está dando muita força para a gente aqui. De verdade. Tem mais? Próximo. Oi, vocês estão me escutando? Estamos. Quem puder abrir a câmera para falar, para a gente ver rostinho, porque isso a gente aproxima. Quem não puder, a gente entende. Mas quem puder, é legal. Oi, meu nome é Rebeca e eu sou caloura de biologia. E eu também estou em retomada. Eu comecei a minha retomada esse ano. E, bom, eu estou aqui porque eu quero aprender mais, enfim, quero me misturar na luta e acho que esse é o mais importante, né? E, bom, eu participo da Associação Multiética Uicaquara, que está fazendo todo esse projeto, tem todo esse projeto de retomada da ancestralidade, né? E eu fiquei sabendo dessa oficina aqui de vocês pelo SIGA mesmo, que eu estava pesquisando sobre oficinas indígenas, né? E daí eu achei aqui, eu achei muito interessante, e daí eu quis participar. E eu tenho 20 anos e não sei, acho que é isso. Haueté, Rebeca. Seja muito bem-vindo também.
Amboédio. Próximo. Oi, boa tarde. Dá para me escutar? Conseguimos. Ah, ok. Deixa eu só ver Tá se um dá pouquinho pra baixo desligar a só. câmera. Perdão, microfone. Ah, melhorou. Mas então, meu nome é Bruna, eu estou estudando História, na verdade. Eu estou no segundo semestre e eu fiquei sabendo dos encontros, né? Como o pessoal falou, pelo SIGA. Eu sempre tive muito interesse em estudar questão indígena, os movimentos negros, todas essas questões. Eu sempre achei que foi muito mal abordado, né? No sistema escolar de uma forma geral, sempre foi muito superficial. E aí eu sempre busquei saber e quando eu vi, eu tive interesse muito grande e eu acabei vindo parar aqui. Então, é mais nisso. Acho que, para resumir tudo, é isso. Eu tenho 19 anos, não sei se comentei. Mas eu tô bem animada já. Seja bem-vinda, Bruno. É um prazer ter você aqui com a gente. Raueté. Quem mais? Bora lá, tem mais gente aqui. Olá, vocês conseguem me escutar? Sim. Tá ligar a câmera aqui, me desculpem o barulho, é porque eu tô na rua, mas não podia perder esse primeiro momento de contato. Que bom, a gente entende. Pode ir. Eu sou a Natália, estudante de Geografia, estou no segundo semestre. Fiquei sabendo pelo SIGA mesmo, procurando coisas da semana universitária, e encontrei o curso que casa exatamente com o trabalho que a gente está querendo desenvolver na matéria de ensino da natureza e da ciência, com o professor Dante. A gente pensou em falar sobre a epistemologia no ensino indígena, e aí a gente pretende desenvolver mais o tema. E também queria conversar com pessoas indígenas para ter a base, né? Porque nós, como não indígenas, não temos lugar de fala nessa questão. A gente vem de outra realidade. Então, acho que é isso. Estou muito grata de poder fazer parte. Espero poder estar junto em todos os encontros para conseguir aprender e me aproximar do movimento, para, quem sabe, daí começar a estar junto, a fazer parte, a ajudar na luta da forma que deve. Então, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Raueté, Natália. Raueté, muito agradecido por estar aqui com a gente. Vamos ver. Quem mais? Quem é próximo? Posso ir, então? Que bom. Olá, boa tarde. Eu sou Alice, eu sou estudante da UNB também, de Arquitetura e Urbanismo. E, enfim, depois das manifestações, né, que eu estava lá como voluntária, eu resolvi pegar essa pauta indígena e trazer mais para o meu departamento como forma de um trabalho, né, talvez um manifesto, não sei, porque lá é muito pouco falado sobre isso, né, de uma perspectiva muito colonizadora também. Então, eu venho buscando o máximo de informação, assim, de pessoas indígenas sobre o tema e sobre, enfim, a arquitetura não é só construção, mas sobre a mentalidade dessas pessoas também, e tratar esse tema de uma forma menos histórica e mais atual e como forma de, enfim, trazer esse tema mesmo para a universidade. E é isso.
Até. Bem-vinda, Alice. Próximo. Boa tarde, você está me ouvindo? Pode falar, Camila, depois eu falo. Tá, tudo bem. Oi, eu sou a Camila, eu sou de Ciências Biológicas também, estou no segundo semestre. E eu acompanhei a Semana dos Acadêmicos Indígenas desse ano, foi a minha primeira. Achei muito interessante, foram debates muito bons, muito pertinentes para a situação que a gente está vivendo agora, vocês principalmente. Eu já acompanho a questão da luta indígena tem um tempo já, e eu acho interessante a questão de aprender é conhecimento é sempre bom, principalmente esse conhecimento tradicional, passado de forma oral, como eu percebi que é comum. E eu vi no SIGA mesmo e achei interessante, achei necessário e estou aqui. Era isso mesmo. Até. Bem-vinda. Boa tarde. Eu não vou conseguir ligar a câmera, mas vou falar aqui um pouquinho. Eu sou a Ingrid. Tudo bem. Eu estou no segundo semestre da Geografia e fiquei sabendo aqui do curso também pelo SIGA e sou do mesmo grupo de estudos que a Natália, faço epistemologias, né, ensino da natureza com Dante, e a gente está buscando entender um pouco dessa questão indígena para poder falar com mais certeza, para poder entender, né, o ponto de vista do outro. Como a Nath disse, não é nosso lugar de fala, então a gente está aqui para aprender bastante. Participei da Semana Indígena, assisti os debates. Realmente foi algo bastante interessante, bastante agregador, e eu espero aprender mais e mais aqui com vocês. Bem-vinda, Ingrid. Até. Que bom. Quem mais? Eu. Sim. Bom, boa tarde, sou aqui da Universidade de São Carlos, né, UFSCar. Estava fazendo a minha inscrição para o centenário de Paulo Freire, né? Paulo Freire, um patrão da educação que eu admiro muito. Então, eu acabei, né, encontrando esse evento também, porque o Lucas postou, né? Então, isso acabou reforçando para fazer minha inscrição e sobre o tema do evento. E eu estou feliz, né, que prestigiando o Lucas, que é meu primo, também é do meu povo. Então é bom saber, né, divulgar esse conhecimento, trazer a nossa realidade e trazer para dentro da universidade, né, que é conhecimento indígena. Bom, eu sou do curso de tradução e interpretação de Libras português. Né? Estou quase finalizando. E para complementar a minha grade, né, que a universidade pede para. Então, por que não, né, prestigiar eventos dos parentes? É isso, muito obrigada. Bem-vinda, Marta. Estou muito feliz em ter você aqui. Coisa boa, hein? Se formando, aparenta. O UFSCar, é isso? Exatamente. Que bom. Muito agradecido por essa força aí. O UFSCar é outra universidade que tem bastante indígena, não é? Sim, exatamente. Nossa, minha internet está muito estável, então está bem lento. Vou ter que responder, mas estou indo e voltando aqui. Tá bem. A gente agradece, viu? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Felipe, eu sou também da UFSCar, sou doutorando do curso de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Fiquei sabendo do curso também por um convite, né? E me interessei, até porque essa interdisciplinaridade entre conhecimentos tradicionais e ciência, né, no sentido academicista, é algo que se complementam, né? Então, fiquei interessado no assunto e é isso.
Perfeito, Felipe. Hawete. Bem-vindo, Felipe. Tem mais gente ainda que não falou? Eu não anotei quem já falou. Ixi. Oi, boa tarde. Meu nome é Boa Cris Matos. tarde. Eu sou da área da educação. Atualmente eu trabalho como agente educacional da educação especial. E através dessas oficinas eu vou buscar adquirir conhecimento para mais para frente poder repassar para os meus alunos, né? E agradeço por vocês compartilharem esses conhecimentos e estou muito ansiosa para os próximos. Bem-vinda, Cris. Hawete, Cris. Como que é o seu trabalho com educação especial? Agente educacional da educação especial. Como que é o âmbito do seu trabalho? Alunos da educação especial. Sim, com todos assim? Sim. É muito bom, muito importante esse trabalho também, viu? Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigado. E mais? Vamos ver quem que está na reunião aqui. Em reunião. Eu acho que todo mundo falou. Alguém mais não quer falar? Manda um salve no recado também. No bate-papo, tá bom? Que não quiser falar no microfone, pode sempre mandar o seu recado por aí, que a gente vai lendo, a gente vai acompanhando, né? Como um desenrolar, né, dos nossos encontros. Esse encontro primeiro a gente está fazendo com mais tempo, para a gente ter esse tempo de folga, né? De não ter pressa, né? Porque a partir dos próximos encontros vão ser de encontro de 1 hora, né? Aí essa 1 hora a gente vai ter o tempo mesmo da gente discursar, né? Nós 3 proponentes, né? E dentre esse tempo, a gente vai abrir toda vez, procurar um espaço de tempo para vocês também poderem dar a palavra de vocês, né? Mas mesmo assim, quando não quiser falar no microfone, mas pode falar pelo chat. Pode pedir palavra pelo chat, pode concordar com tal pensamento, igual fizeram, né? Porque isso vai dando uma resposta imediata para a gente também, né? A gente vai falando, a gente vai trazendo os assuntos, né? Mas mais para frente, como a gente falou, a gente ainda vai ter mais tempo ainda para a gente conseguir organizar, né? Dentro de um corpo coletivo, né? Por assim dizer, né? Cada encontro que a gente vai ter e o que a gente pode tirar a partir desses encontros, né? É muito bom ver que muitos são estudantes, né? Muitos da UNB, descobriram pelo SIGA mesmo, né? A gente compartilhou nas nossas redes também, né? Então é legal ver gente de fora da UNB também, né? Todo mundo vai ser muito bem-vindo, todo mundo, a gente está aqui de igual para igual, né? Então cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu percurso, né? Dentro do caminho da espiritualidade, no caminho sagrado, no caminho de cada um, né? Fala assim, né? E a gente sabe que esses caminhos vão culminando para um lugar comum, né? E esse lugar comum é o qual a gente está debatendo também, né? A gente está falando a partir de um território ancestral, mas estamos falando hoje num lugar comum, né? Então, e não deixa de ser ancestral, né? Mas que tem muitas modificações, né? Muitas transformações, e que ocasionaram, né, muitas transformações nos nossos povos indígenas, né? Mas essas transformações, né, não perderam as orientações anteriores a essas transformações, né? E essas orientações anteriores é a nossa perspectiva, né, o nosso ponto de vida ancestral, né, um ponto de vista
né, como a gente está falando aqui sobre a ótica dos estudantes indígenas, é porque uma mesma verdade vista por lugares diferentes possuem verdades próprias, né? A relatividade da própria ciência, da própria física, se aplica no parâmetro dos pontos de vista dos povos indígenas, mas extrapola porque fala de fora de qualquer caixinha que pode ser entendida como pensamento, né? Como o mundo, né? Então a gente fala a partir, né, da natureza, por exemplo, né? A gente está compartilhando o que a gente compartilha com vocês hoje, né? Muito mais gente tem acesso ao que os povos indígenas estão fazendo, né? Como falado nas redes sociais, né? Nas resistências, né? Mobilizações, né? E isso a gente vai acessando, a gente vai compartilhando, né? Porque a gente sabe que existe um desequilíbrio muito grande e a gente compartilha buscando por um equilíbrio, né? E esse equilíbrio que vem do nosso conhecimento, da nossa perspectiva, das nossas epistemologias, né? E que passa, como vocês bem falaram, por qualquer âmbito de pensamento, qualquer disciplina, nessa interdisciplinaridade, é difícil falar, mas, né, no âmbito, né, que a gente extrapola, quando a gente entende que uma coisa está conectada com a outra, né? Então a gente sabe que a presença dos povos indígenas, né, impacta, né, e positivamente, né, para a sociedade. E a gente sabe que a presença dos povos indígenas na universidade é muito importante, como a presença dos povos indígenas em qualquer outro debate que for solicitado, né? Nós temos representantes de cada um dos nossos povos, né, muitos representantes que podem dar seu ponto de vista e que, infelizmente, hoje ainda são poucos os espaços de escuta aos povos indígenas, inclusive dentro da universidade, né? Então, a gente tem um espaço como esse para a gente poder falar assim, sem ser, né, fala isso, fala aquilo, né, o que você acha sobre isso, mas que a gente fale por nós mesmos o que a gente quer falar, o que a gente sente tem que ser falado, né? Isso dá uma liberdade para a gente, e uma liberdade no sentido de confiança, né? De que a gente está caminhando um caminho correto, que a gente está fazendo um caminhar, um proceder, né? A gente não está negando a ninguém ao estarmos aqui, ao contrário, a gente quer agregar mais pessoas não indígenas ao debate dos povos indígenas, né? Quer agregar, né, o conhecimento dos estudantes indígenas da Universidade de Brasília para a Universidade de Brasília, né? Que a universidade ouça, conheça e reconheça a importância da nossa presença e dos nossos saberes, né? Em época de mudanças climáticas, em época de grandes distúrbios, né, internacionais, em época de guerras civis silenciosas, a gente frias, né? A gente segue aqui pedindo sempre a proteção, né, dos nossos ancestrais, né? Para a gente estar seguindo com esses diálogos, né? E que vocês conheçam cada vez mais um pouquinho, né? Através de nós, através do coração de vocês, da espiritualidade de vocês, né? É isso tudo que a gente está compartilhando, né, meus parentes? Sim, perfeitamente. O Miriam falou aí detalhadamente tudo que a gente quer passar para vocês. Eu tô muito feliz com a diversidade de quem está inscrito, né? São várias áreas, tem educação pedagógica, geografia, história, biologia, enfim. Casa perfeitamente com a nossa proposta, né? Um diálogo interdisciplinar, trazendo a visão indígena, que é importante, como o Miriam falou. Então,
Então, se o APSI for falar alguma coisa, eu queria mostrar o calendário para o pessoal, para eles saberem como vão ser as próximas atividades. Posso compartilhar a tela aqui, Flávio? Perfeito. Só um minuto, gente. Vai lá, fica à vontade, compartilha para nós. Gente, tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo Sim. espelhado. Aí, agora apareceu. Então, então, esse primeiro diálogo é esse nosso, né, que está acontecendo agora. Fala de boas-vindas, apresentação geral e uma fala introdutória, né? É mais para conhecer vocês também. E essa é a sequência dos próximos encontros que vamos ter. Vamos os seguintes temas em cada diálogo. Então, o segundo acontece no dia 24, né? Onde a gente vai dar uma ênfase na diversidade. É, não B, né? E salientar ainda mais essa presença dos povos indígenas nas universidades, né? Essa importância que tem. No terceiro, a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos, vai fazer apresentar para vocês, né? Isso tem relação, além só da ética racial de indígenas, né? A gente vai falar também do gente natural. A gente vai estar expondo para vocês entenderem. Aqui, o sexto diálogo, a gente vai falar um pouco de um assunto muito importante, né, hoje em dia, que é o que está acontecendo, a gente está presenciando um movimento histórico, que é sobre os impactos das invasões nas terras indígenas e a importância da demarcação para combater esses impactos negativos que são produzidos. Depois a gente vai falar um pouco sobre a cultura ancestral e as novas tecnologias, né? A gente vai fazer uma forma de um resumo, né, da cultura ancestral e as novas tecnologias que permitem também os indígenas estarem nessa posição na universidade, né, e não só na universidade, na produção de terras, entre outras coisas. No oitavo diálogo, a gente vai trazer para vocês algumas entrevistas, né, vai incluir essas pessoas de cada etnia, né, de cada convidado que a gente vai trazer, para incluir nesse diálogo, né, que a gente está tendo. E o primeiro é o Pio Tissim Oropupu, que o convidou, né, que é o presidente da Namocurá, Associação Chavante, da NAC. Bom, no dia 12 de novembro, eu vou trazer uma liderança indígena do Vale do Javari, é conselheiro, né, da Unipage, que é a organização dos 6 povos que existem. E no 10º diálogo, Mirim vai trazer, né, o convidado dele para a gente ter essa conversa com ele. E no 11º diálogo, a gente quer incluir, né, o pessoal da Yumbi, trazer eles para a nossa conversa, para dar umas considerações finais, entre outras coisas.
E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se o Flávio ou o Mirim quiser também falar alguma coisa sobre os convidados, outra coisa, pode falar. Oi? Estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo, sim. Enfim, gente, se alguém tiver alguma dúvida, lembrando também que pode ser alterado, né? A data essas datas que eu acabei de mostrar, elas podem ser alteradas conforme for a nossa agenda aqui durante o curso. Isso mesmo. Sim, Marta, a gente vai enviar, sim. A gente pode enviar a programação todinha para vocês, se vocês quiserem. Toda detalhada, para vocês não perderem nenhuma. No caso, as reuniões elas todas vão ser transmitidas nesse mesmo link que vocês mandaram para a gente? Olha, Então, você sabe isso, Lucas? Não pode falar. Então, eu não tenho certeza, né? Como eu porque essa foi uma reunião agendada para a data de hoje, né? Dentro do Teams, a gente não sabe ainda se é melhor adicionar todo mundo no Teams, no grupo, mas a gente pode fazer um calendário e dentro desse calendário a gente vai ter o link para cada reunião, porque eu acho que muda de reunião para reunião. Senão a gente também pode mandar para todo e-mail no dia anterior, né? O link já destinado para cada encontro. O que você acha, Lucas? Pode ser. A gente pode também fazer um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem, né? A gente cria um grupo, né? Coloca todo mundo e a gente só envia o link lá para vocês entrarem. Ou a gente pode continuar mandando nos e-mails antes dos encontros. Eu acho um negócio meio traiçoeiro, viu? Às vezes eles não enviam, vai pro spam, aí você não tá atento, às vezes você perde. Eu acho boa essa ideia de grupo no Teams ou no WhatsApp. Aí, se vocês quiserem, eu acho bom. Não sei se o pessoal gosta, né, dessa dinâmica. Eu também prefiro, inclusive concordo com você. O e-mail ele se perde, às vezes não chega a notificação. Então eu vou criar o grupo no WhatsApp aqui, vou colocar o link aqui para vocês entrarem. Tá certo. E vamos tentar adicionar também aqui no Teams, né? Por via das dúvidas também. Enquanto eu faço aqui, Mirim, quiser falar algo ou falar algo também. Quer falar alguma coisa, parente? Senão eu puxo a palavra aqui. Fica à vontade, meu guerreiro. Pode ir. Tá bom. Pode falar. Então, a gente dá prosseguimento, né? É importante a gente ter um panorama temporal, né? Espaço temporal, né? Cada um de nós, enquanto vivos, né? Enquanto aprendizes, aqui na Terra, né? De tudo que a gente está passando, tudo que já passou, né? E ter um panorama geral para saber que o mundo que está sendo representado, que está sendo dito, imposto, não é a totalidade do mundo. É apenas uma perspectiva, né? Como foi falado por uma de vocês, né? Que não é capitalismo, né? A gente não está falando, então a gente não está nessa luta, né? Capitalismo contra capitalismo, socialismo, né? Porque a gente tem no nossa própria tradição, nas nossas tradições, o nosso próprio modo, né? Então, no Guarani, a gente tem o nosso Nhanderecó, nosso modo de ser e de viver, né? A gente tem o nosso Tecoporã, né? Que é o nosso bem viver, né? E no bem viver estão ensinados, né?
os princípios da nossa vida, né? Que são diferentes, né, dos objetivos, né, das finalidades em que o mundo ocidental hoje caminha, né? Que quer tudo, botar fim em tudo, dá tudo um fim, né? Dá tudo posse, né? Tudo alguém ser dono, e a gente sabe que que isso faz essa objetificação do planeta Terra, né? Objetificação do próprio ser humano, né? Entra dentro, né? Como é autorizado, né? Pela ciência, né? Então hoje, infelizmente, a gente tem geógrafos que estão destruindo a natureza, que assinam documentos para destruição da natureza. A gente vê engenheiros, a gente vê muitos, né, que se dizem conhecedores, né, com muito conhecimento, né, mas não tem essa sabedoria, não tem essa consciência, né, de tudo que está causando, né. Então, essa objetificação da terra, ao vê-la somente como recurso, como posse, né, que possibilita todo esse desequilíbrio que tá em volta e dentro da própria humanidade, né? Então, qualquer coisa que vem da humanidade a partir dessa perspectiva está poluída, né, a sua razão, né? Então, com muita razão, eles impõem essas transformações e destruições, né, dizendo ser interesse do Estado, né, e permitir, né, como a gente vai ter um debate somente sobre isso, né, mais sobre isso, sobre as construções e mega projetos em territórios indígenas, né, mas não só o território indígena. A gente sabe o equilíbrio da vida, né, a importância de um rio limpo, de uma nascente protegida. A gente sabe a importância de cada árvore, de cada ser vivo, né? Não somente para mim, né, mas mostrar que a vida, né, que o mundo é muito mais do que o seu próprio mundo. A gente está dentro de um mundo maior, né? Não é o nosso próprio mundo. Nós somos aqui como filhos da Terra, não como donos da Terra, né? Então é uma pequena diferença na perspectiva que faz a sua posição enquanto ser humano, enquanto consciência, né? Esse seu posicionamento, sua integridade é diferente, né? Porque você não vai falar que você é o bem e o outro que é diferente é o mal, né? Mas você vai entender a questão do equilíbrio das forças, né? O bem e o mal não é uma pessoa ou outra. O mal é a violência, o mal é a fome, né? É o desequilíbrio, né? E a gente luta pelo direito indígena, né? Justamente porque a gente sabe que estão nos territórios indígenas e está na consciência ancestral dos povos indígenas, preservada nas culturas e nas tradições, né? É essa consciência que foi esquecida pelo povo ocidental, né? Que botou muita ganância nos seus olhos, né? E botou muitos livros em cima dos seus esquecimentos, né? Então a gente trabalha, né, através desses encontros. É muito bom que a gente consegue conversar coisas que não necessariamente estão em livros, né? Porque muito do nosso conhecimento e da nossa perspectiva, da nossa realidade, da nossa história, não estão em livros, mas estão marcados na nossa pele, estão marcados nas nossas famílias, marcados nos nossos povos e marcados na natureza, né? Com marcas, né, que não são necessariamente visíveis, mas que marcam a presença dos nossos povos aqui. Então, se hoje os povos indígenas estão vivos, não é por pouca coisa não, porque a guerra contra os povos indígenas foi tremenda. Tá, é o exemplo, né, dos Estados Unidos, né? Aqui eles não conseguiram, porque aqui era muita floresta, eles não conseguiam entrar nas florestas. Então foi nossa casa, sempre foi, e foi nosso refúgio por muito tempo. E conforme a invasão aos nossos territórios continuaram, né,
houve essa tomada de consciência dos povos indígenas de se organizar, né, dentro de um diálogo com a sociedade ocidental, né, para preservar e resguardar as nossas culturas e nossas famílias, nossas crianças e nossos territórios, nossas naturezas. Então, a luta indígena não é tomar partido, um partido ou outro, porque a verdade está muito além do que uma moeda, né? Não é só um lado ou outro. Então, a gente vai ver com profundidade outros pontos que vão mostrar, através de uma ótica, né, através de um prisma que pode ser chamado de ciência, mas que refletido através, né, dessa ciência, mas por vir de pontos de origem diferentes, essa luz se transforma em cores diferentes, em consciências diferentes, né? Então a gente sabe que a importância do conhecimento dos povos indígenas na universidade não cabe somente como etnologia, né? Como um estudo somente sobre os povos indígenas, e nem somente como cosmovisão, como se fosse somente uma interpretação do mundo que a gente vive, né? Se a ciência nega o que ele não vê, se a religião nega o que ele não vê, não é porque não existe, mas porque não quer ver. E hoje a gente quer mostrar coisas para vocês verem, né? Além de uma comprovação científica. A gente faz o máximo possível dentro do método, mas tem coisas que o método, por ele mesmo não passa nele mesmo. Quando ele se diz o dono da verdade, né? Então a gente traz aqui, cada um de nós vamos trazer um pouquinho, né, nesses próximos encontros, né, justamente para tentar ampliar um pouquinho assim, né, a amplitude, nosso ângulo de vista, né, a nossa percepção, nosso conhecimento, né, nossa razão, né, e outras faculdades, né, porque aqui a gente não está só no mundo da razão também. A gente traduz para a razão, mas nosso mundo não é só da razão, né? A gente tem muita percepção e aberturas ao qual os povos indígenas têm contato direto com espíritos dos nossos ancestrais. A gente conversa com a natureza, a gente conversa com os espíritos de cada natureza. E cada um desses conhecimentos, eles nos falam uma coisa, nos dão um alerta e nos falam do que está acontecendo e o que a gente precisa fazer. Quando a gente reza pelos nossos espíritos, quando a gente reza pelos nossos ancestrais, todo momento eles estão dando uma orientação para a gente. E a gente vê que esse caminho, esse descaminho que a sociedade em geral está percorrendo, a gente sabe que não é cada um que está caminhando assim, mas a grande massa, a grande força destruidora, ela está chegando, tocando em pontos, né? Então existe todo o debate sobre o ponto de interferência, de inferência, né? O ponto de não retorno, né, da natureza, da Amazônia. A gente vê essas grandes mudanças climáticas, né, voltando sempre a esses assuntos. Por quê? Porque são coisas que a gente não está falando em metáfora. A gente está falando, a gente fala a metáfora, mas é a natureza falando. Então, se a gente fala alguma coisa enquanto natureza, às vezes a gente fala fora da razão do ser humano, mas não quer dizer que não tem a sua razão e sua verdade, né? Então, quando a gente luta para defender a natureza, a gente está falando de uma razão além da econômica. A gente está falando de uma razão além da antropocêntrica. Estamos falando da razão além do que é imposto o mundo de hoje.
A gente está falando através de uma consciência ancestral que nos ensina a viver. E a viver em sua magnitude e completude. A viver o que o espírito veio aqui para a Terra para aprender. Né? Então a gente só estou falando agora porque a gente tem tempo. Né? Estou falando, estou discursando, estou deixando a fala falar. Né? Porque a gente, em cada um desses encontros, a gente vai falar através desses pontinhos que a gente viu que são caminhos em que a gente vai conseguindo, né, passar uma mensagem ampla, porque a gente não está falando só de uma coisa ou só de outra. Quando a gente fala direito indígena, a gente não fala de direito exclusivo aos povos indígenas. Quando a gente diz demarca, né, fala que o Brasil é ancestral, é terra indígena, a gente não está mandando as pessoas embora, né? A gente está pedindo respeito. Né? E esse respeito, a gente, na universidade, a gente luta também. Né? Com a gente vê parentes passando dificuldade, desistindo dos seus cursos. Né? Por tamanha violência institucional ou social. Né? Onde não respeita a presença dos povos indígenas enquanto diverso, enquanto um outro âmbito, né? do que próprio entende o que é certo, o que é errado, o que é ensino, né? Porque na nossa tradição a gente não tinha escola, né? Mas a gente sempre teve muita orientação. Então a nossa educação parte por essa orientação, né? E hoje a gente tem as escolas, que é um direito, né, que foi muito lutado, né, toda a década de 90 para a implementação, né, da lei de educação diversificada, específica e diversificada, né, para que cada povo pudesse ensinar nas suas escolas, junto com a educação ocidental, manter a educação, os ensinos da tradição, mostrando que é possível, sim, ter um equilíbrio. Então, os povos indígenas, hoje, a gente já está um passo à frente, por assim dizer, do resto da sociedade. Porque a gente já está entendendo do nosso mundo e do mundo não indígena, né? Enquanto a humanidade está caminhando para trás, está cavando, né, os abismos com o próprio pé. Né? Onde vai caminhando e cada vez mais, né, acha que está indo para o céu, mas o céu está falado diferente, está mostrando um caminho que não necessariamente é exatamente o que ele está esperando. Né? Porque muito mais do que uma fala é a integridade, a consciência e o respeito é o tempo todo. Ela é presente o tempo todo. Né? Então a gente vai trabalhar, vamos conversar bastante, né? Aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa, parente? Vamos falar um pouquinho mais. Porque nisso, tudo que a gente vai fazer, a gente não sabe aonde vai dar. Né? Isso que é muito importante. A gente não está falando, a partir disso daqui, vocês vão receber um diploma e vão saber sobre o povo indígena. Né? Não, vocês vão receber certificado. Né? A gente está cuidando, né, de... como é que chama? De lista de chamada, né? Mas para que a gente possa organizar isso certinho depois, né? Mas é importante também, deixa eu já até dar um print aqui, né? Para certinho, para a gente poder, vocês, né, terem esse certificado que ajuda no ensino de vocês, ajuda na universidade, mas esse aprendizado a gente sabe que passa, né? Perpassa os documentos, né? Perpassa essa forma, né? De escrita, né? Ou esse entendimento. A gente está passando realmente ensinamentos que vêm do nosso coração. A gente vai debater cada coisa, mas cada coisa que a gente está trazendo aqui vem do nosso coração mesmo para compartilhar. A gente sabe que se vocês aprenderem um pouco mais sobre os povos indígenas, vocês vão entender qual que é a luta dos povos indígenas. Né? A luta pela vida, né? Que não tem cor, não tem classe,
não tem classificação de segregação, né? A gente traz cada um de nós, a nossa diversidade, né, e a nossa individualidade, né, prezando por um coletivo comum, né? Esse coletivo comum que nos torna povos indígenas, né, é essa consciência que somos uma grande família, né? Essa consciência da terra, que é a nossa mãe, né? Então essa luta pela vida, né, é cada um reconhecer ser filho da terra, cada um caminhar aqui na terra desse modo, né? É uma perspectiva que a gente pede permissão para andar na mata, pede proteção, do mesmo jeito que a gente pede proteção para caminhar na cidade, né? Porque os caminhos são muito complicados. Na tradição guarani ensina a terra, né? Aqui não é o Maranhão, não é a terra sem males. Aqui é uma terra difícil, mas ao mesmo tempo aqui a gente traz o nosso Tecopurã, a gente traz a nossa Uporã, Uju, nossa terra de luz, nossa luz na terra. A gente traz, né, o nosso bem viver por onde a gente leva. A gente compartilha as alegrias, a gente compartilha os aprendizados, compartilha a nossa vida, né? E essa partilha, esses braços abertos, é algo que nossos antepassados nos ensinaram desde o primeiro contato com o povo não indígena, né? Quando muito bem acolheu, deu água para quem tinha sede, deu comida para quem tinha fome, deu abrigo para quem estava perdido no mar, né? E mesmo assim, mesmo sofrendo toda a violência, a gente sabe que não é com mais violência que a gente vai resolver, mas é continuando com o nosso coração firme, coração forte, aberto, com muita consciência, orientando cada passo que a gente dá, cada modo que a gente interage, né? Aí esse momento aqui do diálogos intercientíficos, então já estamos trazendo bastante ciência para vocês, né? Ciência em forma de consciência, né? Que se aplica em cada âmbito, né? Porque a gente está falando de um cristal que qualquer luz que passe por ele, ela vai refletir, né? Então é muito bom estar com vocês aqui, né? A gente vai ter mais 2 meses aí junto com a gente, são vários encontros, então a gente vai trazer liderança, né, de cada um do povo, né, liderança do movimento, liderança espiritual, né, porque a gente sabe que tudo está conversando, né, a espiritualidade do povo indígena não se separa do resto da vida, né, não é só numa igreja, ou a educação não é só numa escola, né? Mas isso a gente chama de vida, chama de Nhanderecó em Guarani, nosso modo de viver, nosso ser e viver, né? Então vai ser muito bom essa experiência de poder compartilhar tudo que a gente vai compartilhar com você. Hawete. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Vamos lá, a gente já pode ir preparando para finalizar o nosso encontro de hoje. Mas consideração, parente? Vamos lá. No caso, já encaminhando para os finalmente, né? Já dando quase 6 horas, queria reforçar o agradecimento a cada um aqui dos inscritos que está aqui com a gente e tenho certeza, né, de que vocês entraram umas pessoas e estão saindo pessoas diferentes, né, com mais um pouco de conhecimento, com uma ótica um pouco mais diferenciada, né? Eu creio que é isso que é o verdadeiro resultado que a gente almeja, né? Esse desenvolver mais simétrico, né? De reconhecimento da luta de um povo em todos os espaços e setores que a sociedade dispõe, né? E
eu novamente queria agradecer e encerrar a fala por aqui, e que, claro, né, que pelo que vocês puderam ver, através dos nossos próximos encontros, nós tentamos abordar a maioria a maioria dos temas pertinentes e que nos são de certa forma sofremos um impacto direto, né? Seja em relação a temas voltados para direitos humanos, para meio ambiente, questões sociais, e dentre outros, né? Creio que nos próximos encontros a gente vai ter um diálogo bom, extenso, direto, e que seja um desenvolver para ambas partes, né? Tanto nós, quanto para vocês, quanto para a UNB também. Passo para ti, Lucas. Até. E congelou lá? Ou foi o meu que congelou? Tá fingindo? Será que tá fingindo? Eu acho que ele congelou mesmo. Acho que ele botou uma foto na frente da câmera ali para aparecer. Ih, não, caiu mesmo. Daqui a pouco ele levanta, então. Daqui a pouco. Levanta da carbono. No caso, essa é outra questão, né, gente, que a gente precisa salientar com vocês. Qualquer questão de alguma queda de alguém, a conexão, a gente compreende, tanto de nós, tanto de vocês também, e compreende que isso é totalmente normal e compreensível. Perfeito. Então é isso, né, gente? Deu uma caída aqui, mas... Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então vamos seguir, né, aí durante esses dias. Eu queria pedir para vocês abrir a câmera para a gente tirar um print aqui. Você tira a foto, É, para tirar um print para registrar que estava no primeiro. Mas tem que fazer careta, né? Dá um sorriso aí. Porque toda foto que mostram para mim depois parece que eu tô fazendo careta. Então, gente, alguém vai abrir a câmera? Se não der, tudo bem. Vai, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Oi. Oi? Oi. Aê. Teca, tu. Muito agradecido, pessoal. Agradeço bastante, pessoal. Maravilhoso o dia de hoje. Essa fala do Mirim incrível sobre os modos de viver, né, de cada povo dessa terra, né. Estou super contemplada, gente. Obrigada pelo aprendizado. Muito agradecido. Até. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não tiver, ninguém. Gratidão, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Valeu, meus guerreiros. Aí, entrem no WhatsApp, né? Tá aqui na mensagem, né? Sim. Tá aqui na mensagem. Entrem lá, a gente vai mandar de qualquer forma, a gente vai fazer um cuidado nessas primeiras semanas, né? Para ver se alguém não tá no WhatsApp, vamos mandar um e-mailzinho,
né? Para a gente ter esse contato, para não perder o contato que a gente já iniciou. Né? Caso alguém não possa ter vindo, alguém caiu ou teve que sair um pouquinho antes, né? Mas como vão ser encontros de 1 hora, acredito que vai ser um tempo bom para cada um, não vai cansar, não vai levar muito tempo, né? Vai propiciar, né, esses encontros de aprendizado, né, de troca de aprendizado entre todos nós. Bom, então tá tudo ótimo. Já salvou aí a gravação? Para a gravação, Lu, certeza. Cara, eu caí aqui várias vezes, eu acho que vão ter 3 vídeos.